Olá pessoal, como vocês estão aí nesse ambiente quarentenado? A gente está completando praticamente aí 2 meses de quarentena na maioria dos nossos estados. Esse ambiente de pandemia prevalece e a gente precisa de ter aí essa proteção para a gente também proteger as pessoas que a gente ama. Então, espero que todos estejam bem. Nesse sabadão, nesse momento, 22 horas e 15 minutos, e eu já vou fazer o início do vídeo de hoje, porque para a gente no canal é um patamar muito importante. A gente está completando nesse vídeo 200 semanas de acompanhamento do fluxo externo. Vocês que estão acompanhando o nosso canal, a gente tem aqui fluxo oficial estrangeiro e também fluxo por parte das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. E aqui embaixo, o dado mais gratificante desse trabalho. 149 das 200 semanas, eles atuam com preço e fluxo no mesmo sentido. Ou seja, uma taxa de acerto de 74,5% no nosso mercado. Portanto, quer ficar craque? Junte-se a nós, tenha o esforço de anotar todas as pressões que existem nos nossos ativos para que você fique cada vez mais safo em relação às pressões que eles fazem nos nossos ativos. Bom, vou começar então, já para a gente comemorar essas 200 semanas. Dá só uma olhada aqui, pessoal. Eu resolvi, inclusive, incorporar o início da gente em relação ao estudo, que foi lá no mês de julho de 2016, final de julho. Eu estava até cortando algumas datas aqui, porque os valores de projeção de lucro ficam muito concatenados, então fica ruim de ver. Mas aqui, a função não é vocês verem o valor especificamente, e sim vocês perceberem o quão é eficiente o fluxo externo dentro do nosso mercado. Eu aproveitei, incluí aqui uma média móvel de 20 períodos, para que vocês vejam essa eficiência por parte deles. Nem quando eles tiveram um período muito ruim, lá no final de 2018, a média chegou a ficar quase zero, uma média de 20 períodos, se a gente multiplicar, já que são 4 semanas, então a cada 4 meses. Então ficaram nesse período ruim aqui no final de 2018, mas em compensação, olha aqui 2019, engataram uma sequência de mais de 30 semanas com ambiente positivo, elevando de novo essa projeção de lucro por parte deles dentro do nosso mercado. Então, numa média aí, chega a 30 milhões de reais de projeção de lucro a cada semana, pessoal. É muito top essa informação. Dá uma olhada aqui que no ano de 2020 a curva está ascendente e eles estão nadando de braçada dentro do nosso mercado. Olhando aqui, só o ambiente semanal, sem contar do ambiente que a gente tem aqui de maior prazo, que a gente está sempre comentando com vocês, a gente vai também comentar nesse vídeo de hoje. Bom, então, para a gente começar o nosso vídeo, eu vou dar uma repassada rápida para o ambiente do gráfico semanal do Ibovespa. Lembra que a gente tinha comentado com vocês que a gente tinha aqui essa região de confusão que foi responsável lá pela greve dos caminhoneiros, lá em 2018. O que aconteceu, pessoal? A gente caiu, a gente veio parar aqui embaixo, ó, numa muralha em relação ao ano de 2017, perto lá dos 60 mil pontos, e depois a gente teve um ambiente aí de movimentação positiva e a gente adentrou a movimentação do preço dentro dessa região de confusão. Chegamos até bater aqui 50% dessa região de confusão, em regiões, inclusive, que a gente tinha feito o fundo, tinha feito o fundo, testado em algumas ocasiões, e agora a gente, nessa semana mais corretiva, a gente volta a sair dessa região de confusão e calçado por quem, pessoal? Calçado pela movimentação aí do fluxo externo, onde na semana passada a gente já tinha comentado com vocês aqui no canal que o mercado ficou de lado e eles já estavam sentando a mamona na venda no nosso mercado à vista. E olha nessa semana, pessoal, novamente, só que olha a intensidade, 2 bilhões e 200 quase pelas corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado e também no mercado futuro, que é o famoso fluxo de curto prazo, como a gente comenta aqui com vocês, tem vencimento a cada 2 meses para o Ibovespa e todos os meses para o dólar futuro. Nem eles, no mercado futuro, não perdoaram, 645 milhões de ponta vendedora. E aqui, para a moeda americana, uma semana de
valorização, o dólar comercial fechando em 5,84 e ainda a gente tem um alento dessa movimentação vendedora por parte deles. A gente vai comentar isso com vocês mais para frente no vídeo. Portanto, dá uma olhada aqui os principais mercados pelo mundo, o ambiente ficou vendedor, só que a média 2,63 e a gente aí caindo mais. Será por quê então, pessoal? Vocês que acompanham o nosso conteúdo, será que a resposta está aqui do lado? Bom, fica para reflexão de cada um que acompanha aí o nosso conteúdo. A gente vai comentar aqui com vocês, basicamente essa tela, que a gente tem muito orgulho de poder demonstrar para vocês aqui, semana após semana. É a tela de eficiência por parte deles. Nós temos 23 índices disponibilizados pela B3. Nesta semana, tiveram projeção de lucros em 21 deles, pessoal. Lavaram a égua no nosso mercado. O Ibovespa, com a quinta melhor performance, mais de 118 milhões de projeção de lucros, e a gente vai direto para o gráfico do Ibovespa e a gente consegue perceber que os ativos de ponta compradora perderam quase nada, 0,4. Dá uma olhada nos ativos de ponta vendedora, caíram na média quase 5%, além do volume de 2 bilhões e meio para os 15 ativos de ponta vendedora. Bom, na ponta compradora como carro-chefe e também na vendedora, a mesma companhia. Petrobras, que inclusive soltou aí resultado nessa semana, prejuízo bilionário, e eles mais uma vez, conforme a gente está comentando com vocês no canal já há muito tempo, tem predileção para a ação ordinária da companhia. Mas aí você comenta, Renato, mas qual a função disso? Segurança. A ação ordinária te permite segurança, tem direito a voto, tem direito à participação das decisões da empresa. Enquanto isso, estão sentando a mamona na ação preferencial. Lembra que na semana passada a gente tinha comentado com vocês que eles tomaram 500 milhões e Petrobras subiu mais de 5%. Nessa semana colocaram tudo no bolso, 468 e Petrobras preferencial caindo aí 7% no nosso mercado. Como destaque de ponta compradora, a gente tem aqui as ações de Brasil Foods, quase 21% de valorização, pessoal. 86 milhões de ponta compradora por parte deles no nosso mercado. Na outra ponta de venda, as ações de RBR, 25% de queda e 300 milhões de reais de ponta vendedora pelas corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. Para quem acompanha o nosso canal, a gente tem aí o vídeo do dia 7 de fevereiro, onde que a gente alertou as pessoas participantes do nosso conteúdo justamente da avalanche vendedora que eles iniciaram no ativo. Eles gostavam da companhia, só que diante daquele ambiente de incerteza que foi gerado pelos relatórios em relação a uma casa de análises, eles não gostam do ambiente de incerteza, sentaram a mamona na venda, venderam, e de lá para cá o ativo já corrige mais de 80% dentro do nosso mercado. Vale muito a pena a gente sempre passar para vocês aqui a pressão dos grandes fundos que operam pelo mundo afora. Bom, e como vocês já sabem, a gente acompanha aqui também os índices que não são tão amplos. A gente tem aqui 13 índices que a gente consegue dar uma varrida no mercado para ver qual o setor está mais forte ou fraco em 2020. Aqui, setor de materiais básicos, a gente tem o menor nível de desvalorização, muito em função. A valorização da semana passada, inclusive, materiais básicos é o único índice que sobe no mês de maio. A gente teve, na movimentação de queda para o ano, índice imobiliário caindo 50%, seguido por small caps e também o índice financeiro. Eu quero que vocês deem uma olhada aí, na semana passada, índice de small caps, eles sentaram a mamona na venda. E eu vou conseguir demonstrar isso aqui para vocês, justamente nesse nosso quadro evolutivo dos setores, que vocês sempre estão ficando aí craques com a gente aqui no nosso conteúdo. Então, small caps, exatamente essa linha aqui, o verde um pouco mais escuro, dá uma olhada aqui na semana passada, pessoal. Sentaram a mamona na venda no setor de small caps. Também sentaram a mamona na venda na semana passada, setor financeiro, também carbono eficiente, setor de consumo e até mesmo o setor de materiais básicos, muito em função a vendas que eles estão realizando na Vale. Bom, se a gente verificar aqui,
o grau que eles têm de eficiência para o setor financeiro é de cair o queixo. Olha o que a gente tem no nosso mapa de fluxo. No ano de 2020, eles estão vendidos em todos os ativos, com exceção de B3, que inclusive cai menos do setor financeiro. E olha a média do setor financeiro nesse ano, pessoal. 46% no ano. E eles o quê? Sentando a mamona na venda no mês de maio. Sentando a mamona na venda, somente as ações de B3 em maio têm um ambiente de valorização. E eles estão aproveitando, inclusive, a gordura do ano para colocar alguma coisa de lucro no bolso. Eles são mestres em poder trabalhar preço. E na semana, as ações de B3 com uma alta mais expressiva, eles aproveitaram e estavam vendendo segunda, terça, quarta, quinta. Quando chegou no pregão de sexta-feira, recompraram e ajudaram a compor a alta semanal do ativo. Praticamente tudo que subiu na semana veio do pregão de sexta-feira, onde que eles enfiaram a mamona na ponta compradora. Então, a gente tem muito orgulho de poder comentar isso com vocês e também passar aquela informação de vocês do fluxo do investidor pessoa física que opera no nosso mercado em relação ao fluxo externo. Lembra desse nosso quadro, pessoal? Quando a nossa bolsa estava lá fazendo o topo, um dia depois, o investidor pessoa física rompendo uma congestão de 5 meses de fluxo. Começou a comprar, tem uma outra bolinha aqui, entre 119 e 107. De repente, a nossa bolsa derreteu até 63, compraram mais. Agora a nossa bolsa tem um ambiente de recuperação, estão comprando mais. Só que, mais uma vez, a gente percebe aqui no conteúdo do canal que o investidor pessoa física não faz preço. E a gente não só fala, como a gente prova, pessoal. Dá só uma olhada aqui na movimentação do investidor pessoa física, no tombo que a gente teve iniciando lá em fevereiro. Investidor estrangeiro sentando a mamona na venda, linha verde, investidor pessoa física comprando. E quando chegou março, aí sim, nosso mercado com uma queda muito expressiva. E olha o investidor pessoa física comprando. Coloquei até aqui, ó, um comparativo que a gente chegou a fazer a mínima de fechamento para o nosso mercado em 63.500. O investidor pessoa física estava o quê? Com uma curva ascendente. Quando o mercado se recuperou de 63 para 77, entre os dias 23 e 26 de março, olha aqui o investidor pessoa física, pessoal. Estava vendendo. Aí se alguém falar comigo, não, Renato, eu estava vendendo porque estava realizando lucro. Qual lucro? Sendo que estava comprando durante toda a queda que começou no mês de março, o nosso Ibovespa em 104 mil pontos e foi beirar os 60 mil pontos, fazendo 63 de mínima. Mais uma vez eu falo, aqui no nosso canal, pessoal, a gente não tem nenhuma, mas nenhuma crítica destrutiva para o investidor pessoa física, muito pelo contrário. A razão de ser do nosso conteúdo é para alertar sempre o investidor pessoa física para não ser o tal do pé trocado da movimentação do mercado. Teve um lado bom desse processo. Bom, tomaram ré em fevereiro, tomaram ré em março, aí quando chegou abril, o investidor pessoa física continuou com essa toada compradora. E o nosso mercado saiu de 73 e foi bater os 80 mil pontos. Até aí, ok? Ok. Mas dá uma olhada aqui, ó. No início do mês de abril, o mercado caiu de 73 para 69, ele comprou. O mercado subiu de 69 para 78, ele vendeu tudo. Então, começou a comprar o nosso mercado acima dos 78. E o nosso mercado bateu 80. Enquanto isso, o investidor estrangeiro vendendo. E o investidor pessoa física que entra para o ambiente de trading, principalmente, e vê esse cenário, fala, poxa, descobri o segredo do mercado. E olha aqui o que está acontecendo agora em maio. Então, aqueles 80, a gente já está em 77.600. Olha o investidor pessoa física aqui, pessoal, na contramão da evolução dos preços. Enquanto o estrangeiro está sentando a mamona na venda, o preço vem de uma correção, investidor pessoa física numa ponta compradora. Por isso, essa nossa reflexão sempre aqui no conteúdo do canal. Não seja um investidor pessoa física pé trocado do mercado financeiro. A gente chegou a avisar N vezes.
quando o mercado estava subindo, que era sempre o pé trocado. Caía, comprava, subia, ele vendia. Em uma tendência de alta, pessoal, ok. Mas quando você toma um tombo desse na orelha, você perde um caminhão de dinheiro. Não trate o seu dinheiro de forma irresponsável, ok? Continua lá, acima da média móvel de 21 períodos, investidor estrangeiro, abaixo da média móvel de 21 períodos. Então, para subir, o que tem que acontecer? Investidor pessoa física tem que vender e o investidor estrangeiro tem que comprar. Nesse meio termo, olha o que aconteceu aqui com os participantes do nosso mercado. O investidor institucional que ficou rezando para o investidor pessoa física segurar a bronca, convocando o investidor pessoa física para a bolsa, ele não está mais comprando bolsa. Já tem 2 meses que a evolução é descendente do institucional nacional. E o investidor pessoa física segurando toda a bronca do mercado. Tem problema em relação ao investimento? Não. Você pode comprar boas empresas com preço em queda, mas você tem que selecionar as empresas. A gente não sabe se todas as empresas, depois desse ambiente da pandemia, vão ter também uma qualidade em relação à movimentação delas no mercado. E principalmente no ambiente de trading. Ou vocês acham, pessoal, que todo mundo que está fazendo trading aí, swing trade ou day trade, investidor pessoa física está ganhando ou perdendo? Está na contramão do preço. E aqui no canal a gente fala para ajudar, a gente fala na lata o que o sistema não informa a vocês. Beleza? Então, vamos lá. Vou comentar aqui com vocês. Em relação a esse investidor institucional, olha aqui, pessoal. Olha a movimentação deles no mercado de juros futuros. Institucional comprando mais de 4 milhões e 600 mil contratos desde 2017. A gente fechou 2016 com 14,25 e de lá para cá só queda essa última reunião. Redução de 0,75, a gente já está com a Selic a 3%. Olha o investidor institucional nacional, pé trocado, está comprando. O investidor estrangeiro, de 2017 para cá, que antes estavam comprados, começaram a diminuir o quê? Ponta compradora. E chegaram a bater, no ano passado, uma ponta vendedora de quase 2 milhões de contratos. Nesse momento, ainda estão vendidos em menos, 1 milhão e 200, mas ainda estão vendidos. Qual que era a taxa de juros do DI F21? No início dessa movimentação, 4,56. Agora, fechou o pregão de sexta-feira, 2,56. Queda na taxa, aumenta o PU, que é o preço unitário. Então, você pega, vendido nos juros, você pega o 95 e bota o 98 lá. Olha aqui, trolha em relação à movimentação de janeiro que o investidor institucional nacional está levando no nosso mercado. Isso levou até o investidor pessoa física que por vários anos com os juros caindo estava andando numa ponta de compra. Agora, olha o investidor, agora pessoa física, zerou todas as compras que terminaram no final do ano passado, pessoal. Pessoa física tinha terminado com quase 16 mil contratos comprados, taxa de juros caindo. É isso que a gente está sempre comentando com vocês aqui no conteúdo do canal. Dá uma olhada aqui na movimentação deles no índice futuro. Quando o índice estava lá em 113 mil pontos, estavam comprados até a tampa. Investidor estrangeiro vendido até a tampa. O mercado derreteu, investidor estrangeiro botou um caminhão de lucro no bolso, reduzindo todas as vendas e ficaram com o ambiente comprador. Olha agora o institucional nacional. Está vendido. E quando a gente fez fundo no 73 mil, no fechamento do dia 31 de março, a gente agora fechou em 77. O que acontece? Olha o institucional. Ponta vendedora com o mercado depois que fez fundo. Levou uma ré na ida, agora está levando uma ré na volta. Enquanto isso, investidor estrangeiro lucrou um caminhão recomprando e ainda agora está surfando de leve essa movimentação de valorização do nosso mercado em relação ao fechamento mensal. E aqui o investidor pessoa física, que lá no finalzinho, lá de janeiro, estava muito mais vendedor e agora que o mercado derreteu, eles reduziram um pouco a ponta vendedora
para o nosso mercado. Até o investidor pessoa física no Ibovespa Futuro está começando a ficar um pouco mais safo. Claro que o pessoa física, ó, enquanto a bolsa subiu de 96 até 115, chegou uma hora aqui, pessoal, que tomaram uma ré monstra, com mais de 30 mil contratos de ponta vendedora. Aprendeu, porque quem não aprendeu quebrou. Então agora estão operando aí com uma forma mais comedida, o investidor pessoa física que está operando os contratos cheios do índice futuro. E para a gente fechar essa movimentação deles no futuro, olha o dólar, pessoal. Investidor institucional nacional, em toda a trajetória de alta para o nosso dólar, eles estavam vendidos. E o estrangeiro comprados e o investidor pessoa física também vendido, infelizmente. Agora, o investidor pessoa física até está começando a tomar jeito. Ó. Nesse mês de maio, está com uma ponta compradora. O influxo do investidor estrangeiro também. E agora, o institucional nacional que tinha tomado uma remonstra, viraram a mão. Agora o dólar nesse mês continuou a subir e eles estão o quê? Vendidos, tomando mais um pouquinho de ré de volta. Além da ré da ida, está começando a tomar uma ré de volta. Isso não tem preço, as pessoas não falam para vocês. A gente tem aqui, essa base de cálculo dos juros que a gente estava comentando, se a gente só considerar esse saldo atual que eles estão vendidos em juros futuros, pessoal, se eu considerar a taxa do dia 30/12, que é o vencimento, para o dia 4 de janeiro de 2021, até hoje, que foi o pregão de sexta-feira do dia 15/5, a gente saiu de uma taxa de 4,56 para 2,56. 200 basis points de redução. Fez com que o PU pulasse de 95 para 98. Então, só de manter essa quantidade de contratos de 1 milhão e 200 agora que eles têm, quase 3 milhões e meio de lucro de projeção. Fora que eles começaram o final do ano passado, eles estavam com 1 milhão e 800. 600 milhões já colocaram o quê? 600 mil contratos já colocaram o quê? Lucro no bolso. Ainda tem um resquício dessa movimentação. Agora, aqui do lado, eu também vou colocar para vocês. Lembra que a gente está comentando com vocês que desde o dia 11 de abril, quando eles saíram da linha do zero no fluxo oficial estrangeiro, a gente tem aqui nesse gráfico, olha aqui, ó, no dia 11 de abril, perdeu a linha do zero para nunca mais voltar. De lá para cá, olha o que eles já venderam, pessoal. Olha a linha aqui. Mais de 120 bilhões de reais no nosso mercado. Em pouco mais de quanto tempo, pessoal? Em pouco mais de um ano. Um ano e um mês, para a gente ser mais preciso. Então, eu coloquei aqui uma projeção em relação ao preço médio que eles estão vendidos. Eles estão com médio de venda, pessoal, em 100.500 pontos. A nossa bolsa fechou no pregão do dia 13, quarta-feira, que são os dados divulgados pela B3, 77.700. Eles estão com uma projeção de lucro no mercado à vista de mais de 27 bilhões de reais diante dessas vendas de 120 com médio lá em 100.500 pontos. Então, a gente tem um conteúdo do canal que a gente busca entregar informação de muita valia para vocês que nos acompanham. A gente vai falar aqui agora com vocês da movimentação deles no mercado futuro, que vocês conseguem visualizar exatamente esse vendão que eles fizeram nessa semana. Até então, estava segurando o nosso mercado. Eles estavam aí com 3 semanas positivas e ainda o início do contrato que foi muito avassalador por parte deles, comprando o nosso mercado quando o mercado estava lá embaixo, fazendo fundo. E quando o mercado estourou, aproveitaram para colocar alguma coisa no bolso. Quando estourou mais ainda, estavam vendendo alguma coisa em relação a essa movimentação. E nessa semana o quê? Ó, Ponta Vendedora Futebol Clube. Agora, se a gente pegar aqui a movimentação do dólar, a gente está tendo uma leve discrepância. Por quê? O fluxo dos contratos em aberto está comprador. Só que as corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado estão pegando esse dólar M, estão vendedores. Se vocês olharem no dólar K, olha aqui, eles compraram a rodo. No final do contrato eles venderam alguma coisa. Mas dá uma olhada no dólar M. Estão aproveitando para colocar o quê? Um caminhão de lucro no bolso em relação ao contrato anterior. E a gente precisa de ficar muito atento nessa movimentação. Ainda é um alento diante desse cenário
que piorou com vendas por parte deles no mercado futuro e também vendas por parte deles no mercado à vista. Beleza? Vou comentar aqui com vocês para a gente poder encerrar esse nosso vídeo. A movimentação por parte deles, justamente, invocando aqui para vocês, daquele nosso quadro dos setores, a gente teve aqui, ó, nessa semana, quem que pesou mais, pessoal? Setor industrial. E industrial faz parte do grupo que não tem tanto peso. E do grupo de peso, a gente teve óleo, gás e biocombustível, o setor financeiro, com uma desvalorização mais expressiva. Se a gente verificar aqui, olha o que eu fiz para vocês para a gente poder dar uma analisada. A gente tem aqui, no nosso gráfico semanal, todos os setores. Somente aqui o setor de TI, com as ações de TOTS, fechou aqui com uma barrinha verde. Mais ponta de compra, mesmo porque só possui um ativo. Olha o placar aqui no setor de saúde, 5-1, só subiu as ações de Pera. Olha no setor de serviços públicos, pessoal, ficou bem equilibrado. A gente teve alta para as ações de Eng e a gente teve alta para as ações de Elet3. Grave isso que eu vou comentar com vocês os ativos daqui a pouco. Olha aqui no setor industrial, não sobrou ninguém. Olha aqui no setor financeiro. A gente já tinha comentado com vocês lá que eles andaram numa ponta vendedora em 11 dos 15 ativos lá que se movimentaram no nosso mercado. No setor de consumo, placar de 16-4. Quem foi o destaque? As ações de Brasil Foods, conforme a gente comentou com vocês. Brasil Foods, Marfrig e as ações de bife, ambas tiveram movimentação de compra por parte deles. A gente vai demonstrar para vocês aqui depois quando a gente estiver falando sobre os setores. E aqui no setor de materiais básicos, a gente teve as ações de Braskem estourando em relação à movimentação aí dessa semana. E eles já estavam acumulando já algumas semanas em relação à ponta compradora das ações de Braskem. Se a gente verificar aqui então, nesse setor de óleo, gás e biocombustível, as ações de Petrobras caíram um pouco menos e as ações ordinárias da companhia caíram mais. E a gente percebeu que houve essa movimentação aí de apreciação da ação ordinária dentro do nosso mercado. Agora, vou mudar para cá para poder falar com vocês sobre o nosso quadro. Então, no setor financeiro, a gente teve alta B3 e BR Malls, eles nem aí. Lembrando que B3, a alta da semana veio do pregão de sexta-feira, onde eles ajudaram a empurrar, sendo que eles venderam durante a semana e recompraram parte no pregão de sexta-feira. Olha aqui as ações de RBR, pessoal. Ponta vendedora Futebol Clube aí ajudando a empurrar a derrocada do ativo. Aqui no setor de consumo, é aquilo que a gente comentou com vocês. A maior alta do setor, as ações de Brasil Foods, eles sentaram a mamona na ponta compradora, a maior ponta compradora do setor, seguido aqui das ações de Marfrig e também das ações de bife. Dá uma olhada, pessoal. 3 dos setores de proteína que a gente percebeu essa habilidade. Inclusive, vocês viram na semana passada, tanto o Marfrig quanto as ações de bife, Minerva, uma ponta compradora por parte deles dentro do nosso mercado. Na outra ponta, a gente teve aqui as ações de Carrefour tendo uma desvalorização mais expressiva e eles sentando a mamona na venda. Com o setor de educação, a gente tem aqui as ações da Educ com a segunda maior desvalorização e eles andaram o quê? Numa ponta compradora, assim como o Cogna nessa semana. Apesar que a gente já comentou com vocês aqui no conteúdo do canal, eles gostam muito mais de Educ do que Cogna. Se vocês verificarem, Cogna cai no ano muito mais do que as ações de Educ. Então, ambos têm ponta vendedora no ambiente anual, só que Cogna com volume muito mais expressivo. Bom, aqui nesse setor de materiais básicos, o ativo que teve aí a movimentação da semana, as ações de Braskem, e se vocês olharem lá no vídeo da semana passada, foi o segundo ativo que mais tinha caído. E eles tinham o quê? Comprado. Então, nessa semana, aproveitaram e continuaram essa ponta compradora. Já tinha feito uma feirinha na semana passada com o ativo caindo quase 5. Nessa semana, o ativo ainda subiu mais 15. Se a gente verificar aqui, as ações de Gerdau na semana passada, eles tinham comprado. O ativo tinha terminado a semana com mais de 10 de alta, pessoal. Só que nessa semana, enfiaram a mamona bem de leve, mas só esse de leve aqui que colocaram, o ativo devolveu toda a alta da semana passada dentro do nosso mercado. Lembrando que eles na semana passada já tinham vendido as ações de Goal.
compraram Gerdau e venderam Goal. E se vocês observarem, olha o que aconteceu com o Goal nessa semana. Segunda maior desvalorização no setor de materiais básicos. Olha, gás e biocombustível, a gente já tinha comentado com vocês, sendo que, olha, na semana passada, Ultrapar tinha tido a maior desvalorização, eles empurrando para baixo. E nessa semana, a maior valorização e eles empurrando para cima dentro do nosso mercado. Se a gente olhar aqui no setor de serviços públicos, a gente tem exatamente as ações de ENGIE com a maior alta do nosso mercado. No caso aqui é ENGIE 11, Energisa, né? Porque ENGIE é EGE. Então aqui, ó, Energisa, ponta compradora por parte deles no nosso mercado. Lembrando que na semana passada simplesmente tinha sido o ativo que eles mais tinham comprado no setor de serviços públicos. Se a gente verificar, lembra que a gente falou com vocês na semana passada, pessoal? Sabesp foi a única empresa que tinha subido no setor de serviços públicos e foi a maior venda por parte deles no nosso mercado. Olha o que acontece então com o Sabesp nessa semana, pessoal. Caindo quase 8%. É muito top a gente ter esse belíssimo termômetro aí ao nosso dispor sempre. Na semana passada, no setor industrial, tinham sentado a mamona na ponta vendedora de Azul. Azul caindo mais de 20% na semana passada e nessa semana de novo, quase 20% de queda. E eles o quê? Sentando a mamona na venda, aproveitaram e sentaram a mamona na venda também para as ações de Embraer. Embraer, não é, inclusive, não é nem a primeira vez que a gente está falando com vocês aqui, né? Inclusive, naquela semana que houve a questão do acordo suspenso, na semana anterior, eles já estavam sentando a mamona na companhia e continuaram nessa semana. E para a gente pegar aqui do setor de saúde, a gente teve na semana passada os ativos de Qualicorp com a maior desvalorização, ele sentando a mamona na ponta vendedora. Olha o que aconteceu nessa semana. Qualicorp se desvalorizou 14%. O que eles aproveitaram para fazer? Recomprar tudo. Dá uma olhada depois nos vídeos das últimas semanas, 2 semanas, o que eles estavam fazendo com o Qualicorp. E agora que o Qualicorp chegou a fazer uma correção, eles aproveitaram para recomprar tudo. Se você somar, pessoal, quando eles estavam numa ponta vendedora antes de recomprar nessa semana, Qualicorp estava com quase 25% acima desse preço de fechamento dessa semana. Faça uma maratona que vocês vão conseguir perceber. Aqui, no setor de telecomunicações, na semana passada, tanto o Vivo quanto o TIM tinha subido. E eles não tinham participado da alta. Inclusive, tinham vendido até mais TIM. Então, nessa semana, TIM caiu mais. Eles nem precisaram de vender tanto, porque já tinham vendido mais na semana passada. E também ponta vendedora nas ações de Vivo. Em relação às ações de TOTVS, que na semana passada eles tinham sentado a mamona na ponta vendedora e o ativo tinha caído 6%, nessa semana resolveram recomprar alguma coisa, botar no bolso e o ativo fechou aí a semana com 1% de valorização. Só que, eu vou comentar com vocês mais uma vez, nós não fazemos nenhuma recomendação de compra ou venda em nenhuma hipótese. Falo sempre com todo mundo, seja seletivo em suas análises, foque sempre a opinião própria com embasamento coerente e, principalmente, nunca use o seu dinheiro sem o devido gerenciamento de risco no mercado financeiro. E o que a gente está sempre comentando aqui com vocês? Aqui, a gente tem informações onde que tem setores com pressão ou de compra ou de venda, ativos com pressão ou de compra ou de venda. Por parte de quem? Dos grandes fundos globais que operam não só o nosso mercado, pessoal, operam o planeta Terra inteiro. Por isso eu falo com vocês, anote onde existem essas pressões de acordo com o seu interesse e também da força do mercado. Sempre falo com vocês, esse conteúdo nosso a gente faz com vocês com muito carinho e uma representatividade dessa semana que a gente consegue entregar para vocês um relatório de 200 semanas, onde 149 delas eles têm uma projeção de lucro. Isso para a gente é um motivo de muito orgulho, esse quadro, justamente para poder fazer você prestar um pouco mais atenção na pressão do fluxo estrangeiro e deixar de ser baba-ovo de gestor parasita que quando o fundo cai, derrete a cota do fundo e quando o fundo sobe, ele vai lá e come a cota do seu fundo com taxa de performance e também te cobra taxa de administração. Fica atento, quem cuida do seu dinheiro é você. Pessoal, excelente domingo aí para vocês, bom descanso, a gente está sempre de olho
na pressão de quem manda aqui dentro do nosso canal. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!